Aí já tá gravando. Tomar uma xícara de café aqui pra dar uma acordada. Porque eu tô gravando isso aqui domingo de manhã. Canequinha do melhor time do mundo aqui, ó. Toma. Tá em alta agora, hein? Tá em alta. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, seguinte, hoje estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre organização. Teve um comentário que eu recebi e teve bastante like até esse comentário, e pediu para falar sobre organização de estudos, de dia a dia, enfim, coisas nesse sentido. Eu vou confessar para vocês que eu não era o cara mais organizado na época da faculdade, mas eu acho que ao longo desses anos aí eu acabei descobrindo algumas coisas que funcionavam melhor para mim e pode ser que funcione também para você. Então confesso que eu não vou passar um grande framework para vocês aqui ou dar grandes pulos do gato, mas eu vou compartilhar um pouco do que funciona para mim, pode ser que funcione para você. Então eu espero que esse vídeo seja útil de alguma forma. Lembrando, já deixa o like, dá aquela moralzinha, deixa aí nos comentários um pouco do que você usa aí para se organizar. Quem sabe o seu comentário pode influenciar e ajudar outras pessoas que também vejam os vídeos aqui no canal. Outra coisa, se você conhece alguém que também vai entrar no FABC, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para a pessoa. Eu confesso que eu estou muito fora da bolha da FABC tem algum tempo já, então eu nem sei onde que estão se organizando para poder compartilhar o canal, mandar esse vídeo para outras pessoas. Na época a gente usava os grupos do Facebook, eu não sei se existe isso ainda, o Facebook já não é mais tão relevante quanto era naquela época, então, enfim, se você conhecer alguém que está entrando na FABC e achar que esse vídeo pode ser útil para ela, manda para ela, ajuda a compartilhar aí os nossos vídeos, fechou? Bom, então eu preciso pegar um negócio que eu esqueci de pegar antes de começar o vídeo, peraí. Nossa, esse grunhido aqui foi muito de velho, né? Ai! Boa! A primeira coisa que eu vou comentar aqui com vocês é com relação a caderno. Por mais bizarro que seja, eu ainda uso muito caderno. Eu sou muito fã de cadernos sem pautas e eu gosto muito de usar caderno para me organizar, tipo, para escrever as coisas. Então, ó, esse é o caderno que eu uso, por exemplo. Aqui eu peguei uma página que não tá riscada, obviamente, né? E é um caderno, cara, que eu comprei na Daiso. Ele é um caderno de folhas amareladas, não sei se vai dar pra perceber porque tá batendo bastante luz aqui na frente. Mas ele é um caderno simples, mas assim, como eu trabalho com criação e coisas nesse sentido, na verdade, desde a época da faculdade, eu gostava de ter caderno sem pauta para poder fazer exercício, anotar as coisas, porque eu ia puxando seta, ia escrevendo coisas, colocando observações, anotações que iam acontecendo durante a aula. Eu gostava muito de cadernos assim também para poder estudar, enfim, a gente fazia muita conta, muito exercício, então você conseguia desenhar alguma coisa que, sei lá, circuitos elétricos e fazer contas de maneira livre, entendeu? Puxar raciocínios e etc. Então, primeira dica, cara, eu não tô gostando desse nome de dica. A primeira ferramenta que eu uso de organização, digamos assim, é o caderno, um caderno sem pauta. Eu gostava muito de usar folha sulfite na época da faculdade, mas eu confesso que folha sulfite as coisas se perdem, porque você esquece, perde a folha e aí perde a ordem, era muito confuso. Então, assim, esse tipo de caderninho aqui eu acho maneiro. Você também pode, tipo, comprar um calhamaço de folha sulfite e mandar encadernar, que dá na mesma também. Eu sempre gostei muito de usar esse tipo de caderno, acho que pode ser legal. Eu hoje uso ele para anotações do dia a dia, não mais para fazer exercícios, mas às vezes, por exemplo, quando eu tenho que desenvolver alguma identidade visual que não é muito minha área de atuação, mas às vezes aparece, eu uso esse tipo de caderno também para poder desenhar e fazer rascunhos e coisas nesse sentido. Xicrinha de café. Ainda dentro desse tópico de anotações, eu gosto muito de, no começo da semana também, anotar as minhas... Não só no começo da semana, né, mas cada dia. Eu sei que tem gente que se organiza diariamente e semanalmente. Eu gosto muito de me organizar, tipo, diariamente. Eu gosto muito de anotar quais são os meus to-dos do dia para eu poder me organizar com relação a, cara, quais são minhas prioridades, primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer. Também tirar da cabeça aquilo que eu tenho que realizar, porque de alguma forma, quando você tira essa responsabilidade da sua cabeça, de ficar tendo que lembrar coisas o tempo todo, meio que você consegue se concentrar melhor naquilo que você tem de fato para fazer. Então, normalmente eu coloco
em tópicos, assim, tudo que eu tenho que fazer, e aí conforme eu vou fazendo, eu vou riscando. Eu acho que isso me ajuda a dar uma noção melhor de tudo que eu tenho que fazer. Às vezes eu tenho que acelerar algumas coisas, então eu não posso perder tanto tempo em algumas tarefas, então me ajuda até eventualmente a criar um senso de urgência maior, né, em tudo que eu tenho que fazer. Então essa é outra dica que eu dou. Se planeje, seja semanalmente, diariamente, mas coloque tudo que você tem que fazer no papel para tirar isso da cabeça. E uma outra ferramenta que eu tenho também para fazer essa desoneração, né, de memória do meu cérebro é usar o bloco de notas do celular, que é tão simples quanto isso. Às vezes eu anoto coisas que eu tenho que comprar para casa que está faltando, e aí, assim, durante o dia eu vou percebendo, ou eu vou fazer alguma coisa, percebo que, sei lá, acabou o detergente, eu puxo o bloco de notas do celular e crio uma lista ali de compras e vou anotando. E quando eu vou no mercado, enfim, eu sempre vou estar com o celular, porque eu sempre ando com o celular. Pego o bloco de notas e vejo o que de fato eu preciso comprar. Então isso me ajuda muito a não esquecer as coisas. E eu acabo usando o bloco de notas também, muitas vezes para anotar ideias. E no caso, às vezes, ideias de vídeos que eu vou pensando aqui durante a semana, ou, enfim, outras ideias de outras coisas que eu esteja trabalhando. O bloco de notas do celular me ajuda muito nisso, para não perder essas ideias, né? Eu vi certa vez alguém falando que a nossa cabeça é feita para ter ideias e não para lembrá-las. Eu sei que tem gente que usa também bloquinho de nota, também tinha uma cultura dessa de você ter um bloquinho de ideias e puxar e escrever, aí eu acho que é meio inviável. Eu não gosto muito de caderno muito pequeno, ou de caderno que não tenha espiral, porque aí você tem que ficar, tipo, dobrando, enfim. Nóia minha, tá? Mas eu prefiro o bloco de notas do celular para esse tipo de coisa, então funciona muito bem para mim. O que mais que eu ia falar? E aí uma terceira dica que eu dou com relação à anotação e coisas nesse sentido, e que eu uso hoje ainda, é post-it / calendário. Eu tenho, às vezes a gente marca coisas com prazo muito longo ou muito distante, e isso vai fugindo da nossa cabeça a ponto da gente acabar esquecendo. Na época de faculdade, eu lembro que eu fazia muito isso com data de prova, ou data de entrega de trabalho, ou qualquer outro compromisso nesse sentido. E a gente tinha no outro apartamento, não sei se vocês lembram da época dos vídeos, a gente tinha um mural de cortiça que a gente colocava em post-its e colocava as datas de prova que a gente tinha do quadrimestre. E isso ajudava a ter uma noção espacial, assim, de tipo... Eu lembro que eu começava a estudar para as provas, ou pelo menos criar esse senso de urgência para as provas, com cerca de 2 semanas ou até um mês antes. Anotar as datas de prova me ajudava a falar assim, beleza, preciso começar a estudar, ou tipo assim, beleza, preciso entender, preciso priorizar as provas, o estudo das provas para essas datas que estão aqui e focar mais nesses momentos. Eu até hoje faço isso, não com provas, mas com data de médico ou, enfim, qualquer outra coisa, qualquer outro compromisso que seja mais marcado assim de data. Eu também tenho um calendário preso na minha geladeira que eu também consigo olhar ali e saber, tipo, quando que tem feriado e etc. Aquele calendário da geladeira, eu confesso que eu não coloco muitos compromissos de fato. Os compromissos ficam mais em post-its na tela do meu computador ali, né? Que eu prego na base do monitor. Também me ajuda a me orientar no tempo, digamos assim, né? Aí agora falando de organização financeira, eu uso Excel, cara. Eu adoro o Excel para organização financeira. Não só para organização financeira, mas também para organização da minha vida, assim. Eu sou um cara muito... Por mais que eu seja designer hoje, eu sou um engenheiro. E então eu sou um cara muito racional e tenho uma certa facilidade de me desfocar ou de me desmobilizar de alguma tarefa ou de alguma missão, tipo, a longo prazo. Exemplo, tipo, academia, corrida. Se eu não coloco uma meta, ou melhor, se eu coloco uma meta muito a longo prazo, por exemplo, esse ano eu coloquei que eu queria fazer 120 dias de musculação e 120 dias de corrida. Como isso é um número muito solto e, tipo assim, se você vai uma vez, é 1 de 120, então é uma porcentagem muito pequena, eu gosto de me mobilizar, de me motivar olhando números, entendeu? Então até por isso eu uso, tipo, relógio que conta passos e mede pace e enfim, mede o horário do sono. Eu sou um cara muito numérico, assim, nesse sentido.
Então, tanto para organização financeira quanto para essa organização de rotinas, eu gosto muito do Excel. Então, eu tenho uma planilha, por exemplo, no Excel, onde eu monitoro todas as vezes que eu fui na academia, que dia que eu fui, eu transformo isso em gráfico para olhar, tipo, ó, esse mês foi bom, esse mês não foi. Era para esse mês eu ter ido, sei lá, 10 vezes, eu fui tipo 4, então eu tô em déficit, etc. Eu sou meio noinho nesse sentido, então o Excel funciona muito para mim, eu tenho facilidade de lidar com o Excel. Excel, eu digo Excel, mas não é o Excel, tá? Eu uso o Sheets do Google porque o Excel é pago, né? Então eu uso o Google Sheets, até porque eu tenho facilidade de poder acessar de qualquer lugar, tá na nuvem. Eu uso também para organização financeira, então em alguns... Eu não sou aquele cara muito regrado de colocar todas as despesas no final do mês, tipo de cartão de crédito, de cartão de débito e entradas e saídas, mas eu coloco, tipo assim, eu tento fazer isso quando eu sinto que meus gastos fogem muito do meu controle, quando eu sinto que eu estou gastando mais do que eu deveria. Eu planilho tudo e, enfim, tento identificar aonde que os gastos maiores foram, ou pelo menos quais foram os ofensores do meu orçamento naquele mês. Então isso me ajuda a ter um pouco mais de clareza e um pouco mais de tranquilidade, tipo assim, beleza, isso aqui foi mais desse mês aqui, que foi um mês atípico, ou eu tive esse gasto aqui, foi um gasto fora do planejado, não é um gasto que vai se repetir nos próximos meses. Então o Excel me ajuda a ter essa visão do todo. Eu vejo muita gente usando o Notion também. Eu tentei usar o Notion para isso. O Notion, inclusive, ele é um grande queridinho aqui da galera que produz conteúdo de produtividade no YouTube, etc. Se você não conhece o Notion, eu convido você a conhecer. É uma plataforma interessante. Ele é gratuito até certo... Ele é um freemium, né? Ele é grátis até certo ponto. Se você quiser recursos mais avançados, ele vai ser pago. Ele é uma ferramenta que, para organização, ele é interessante, só que para recursos... Enfim, eu não sei se eu estou muito acostumado com o Excel ou se ele, de fato, é um pouco mais difícil e mais limitado, mas fato é que para planilhar grandes gastos, grandes números, dados e etc., eu não senti ele muito fácil de ser utilizado, ou com uma limitação de recursos um pouco maior, mas ele é mais amigável, isso é verdade, e ele também consegue fazer uma organização de páginas dentro de páginas bem interessante. Pode ser que você goste, dá uma olhada no Notion. Ele é uma ferramenta que, assim, como ele, existem vários outros tipos de ferramentas para produtividade e organização, mas tem um monte dessas ferramentas, você pode dar uma procurada e tentar ver qual que você melhor se adapta e o que melhor funciona para você. E por último, que não tem a ver com organização, mas tem a ver com produtividade e motivação, é o Pomodoro. Eu imagino que boa parte das pessoas já conheça esse método Pomodoro, mas ele é uma metodologia de trabalho baseada em blocos de foco e de pausa. Confesso que eu não sou um grande fã dessa metodologia, mas eu sinto que ela me ajuda em tarefas muito grandes ou tarefas que eu esteja com muita dificuldade de começar. Eu meio que combinar com o meu cérebro de que eu vou trabalhar um pouquinho e vou focar e depois eu vou ter um pedaço de descanso, me parece mais tranquilo do que eu falar assim, eu vou focar nisso aqui 3, 4 horas. Vejo muita gente usando isso para estudo. Então eu acho que pode funcionar dentro do contexto de faculdade. Eu não lembro de usar muito isso na faculdade, lembro mais de usar isso na época de trabalho já. Mas você vai encontrar ferramentas de Pomodoro, tanto tipo web assim, né, no site, que você pode colocar lá a quantidade de tempo que você vai focar e a quantidade de tempo que você vai descansar. Normalmente fica numa linha de tipo 25 minutos focando, 5 descansando, ou 50 minutos focando e 10 descansando, normalmente é essa linha, mas você pode personalizar, você vai encontrar de tudo quanto é tipo na internet. E aí, como eu falei, tem sites que fazem essa contagem, tem aplicativos para computador, tem aplicativo para celular, tem vídeo no YouTube, e você pode fazer na mão mesmo, no relógio, entendeu? Tipo, coloca um alarme
para 20 minutos, você pode, depois você coloca um alarme para 10, deve ter aplicativo para Alexa, coisas nesse sentido. É bem fácil de você usar esse tipo de ferramenta. Como eu falei, eu sinto que a partir do segundo, do terceiro ciclo assim de Pomodoro, eu já dou uma abandonada, porque eu falo, beleza, já tô focado, já tô no flow aqui da tarefa, e eu preciso de velocidade, eu preciso de tempo para poder entregar, não vou parar isso aqui agora. Então eu acho que isso é um ponto meio negativo, porque às vezes você embala e tipo assim, e também você manda o Pomodoro pra cá do cacete e segue a vida, entendeu? Segue trabalhando, afinal no meu caso, o meu grande foco era começar. A partir do momento que eu já estou na tarefa, não faz sentido eu parar para descansar ou qualquer outra coisa nesse sentido, né? Ou enfim, seguir a metodologia ferro e fogo. Mas é isso. Isso são as coisas que me veio na cabeça aqui com relação à organização, produtividade, etc. Deixa aí nos comentários, como eu comentei mais cedo, qual é a ferramenta que você usa, qual é a metodologia que você usa, se eu não comentei aqui, o que funciona para você. Não esquece de deixar o like. Eu vejo vocês semana que vem. Até o próximo. Até o próximo domingo. Tenha um ótimo finalzinho de domingo. Até mais. Abraço.